Olá, você tem dificuldade de fazer uma maquiagem para o dia a dia, para o trabalho, para um evento? Meu nome é Gustavo Romero e eu vim aqui para justamente te ajudar a fazer uma maquiagem para o seu dia a dia, acordar cedo, fazer aquela maquiagem da sua jornada de trabalho e que dure bastante e maquiagens que sejam fáceis e simples para você fazer no dia a dia. Vamos lá nesse vídeo. Esse vídeo tem esfumados, tem preto, tem bastante referências legais que você vai conseguir sim aplicar no seu dia a dia. Vamos lá pro vídeo. Ó, hoje a Valéria, a minha fiel escudeira, tá aqui sem nada no rosto. Então a gente, primeiro passo, nós vamos fazer a pele dela, tá bom? Ela tem uma olheira bem acentuada, né? Mas ela tem o subtom dela é quente, é mais amarelado, então a gente vai abusar bastante disso hoje, tá bom? No final a gente vai dar uns truquezinhos no cabelo, que ela foca muito nisso, né? Ela foca mais no cabelo que na maquiagem. Então é isso. Eu vou começar com um primer, tá? Eu vou começar passando com o meu pincelzinho. O primer, ele tem vários benefícios. Tá? Ele consegue alinhar os poros, ele deixa essa superfície da pele mais lisa, ele é não comedogênico, quer dizer, ele não cria aqueles pontinhos pretos de cravo, tá? Aqui, ó, na área das olheiras, a gente não costuma passar muito, mas o primer pode caprichar bastante aqui, ó. Até depois, inclusive, pode reaplicar esse primer, tá? Nas olheiras, porque é bem interessante. O primer parece que não, mas ele te ajuda bastante. Aquele dia que não está muito afim de fazer uma maquiagem muito pesada, aplica só o primer e o rímel, um batom já está super, já tá ótimo pro dia, porque ele dá essa superfície lisa, tá vendo? Ele deixa a pele aveludada. Olha bem pra cima. Tô aplicando com um pincel kabuki, mas eu posso vir direto com o produto aqui, ó, e aplicar sem medo, porque tem vários produtos de lifting no mercado, ó, perdão, produto de primer no mercado. Alguns eles fazem efeito lifting, tira rugas finas de expressão. Então o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a tirar um pouco aquele efeito assim, o pé de galinha que é bastante bastante intenso, ele vai ajudar a dar uma atenuada, né? Aqui nas olheiras ele vai diminuir um pouco a parte, vai deixar mais claro, né? E isso vai te ajudar na hora do corretivo, tá bom? Eu vou aplicar um corretivo. Esse corretivo ele já vem com um pincelzinho, então eu vou aplicar direto. Vou aplicar o corretivo antes da base, no caso dela, porque e aí esse corretivo é mais amareladinho e vai ajudar a disfarçar bastante as olheiras, né? Agora eu venho com a base, dando uma superfície, né, na pele, tirando tudo a imperfeição da pele. O tom dela, eu fiz uma misturinha. Vou chegar mais próximo possível do tom correto dela. Mas em casa, você que na hora de comprar a base, compra a base da cor ideal pro seu rosto, tá? Pra não precisar ficar fazendo misturinhas. E aí fica mais prático pra você.
Eu vou aplicar um produto bem aqui, ó. E agora, nesse caso, a gente pode fazer um contorno. Na hora que aplica, parece que a cor fica muito clara, mas depois que você esfuma, você vê que ele não fica, ele dá um ar bem leve, sabe? Fica um pouquinho mais claro. Faz isso antes, fica esbranquiçado, ele não dá um tom ideal. Aí eu venho com a esponjinha e venho esfumando ele bem de leve, em toques leves, ó. Porque isso daqui ajuda até na hora da gente iluminar. O iluminador na parte de baixo dos olhos, ele vai acentuar os seus olhos, ele vai mostrar o seu olhar. Então por isso que a gente faz essa parte mais clara embaixo. Por mais que você faça um olho super preto, ele vai fazer e chamar atenção para o seu olhar. Então aqui, na hora que a gente faz, parece que ficou um fantasma. Mas depois você vê que realmente ele dá um efeito maravilhoso, porque ele vai focar a atenção para cá, entendeu? Por isso que a gente faz o truque de claro e escuro. Alguns lugares a gente clareia, alguns lugares a gente escurece. Porque a gente precisa chamar atenção para alguns lugares e disfarçar a atenção de outros lugares. Eu vou aplicar um pó solto embaixo. Tem um produtinho que muita gente... Um pincel. Esse pincelzinho aqui, ó. Muita gente às vezes não sabe para que serve. Ele serve para você passar o iluminador e para você aplicar o pó solto, tá? Ó, você aplica o pó solto aqui. E aí ele fica solto e na hora que cai o resíduo de maquiagem, ele cai exatamente em cima desse pó. Depois a gente vem com o pincel mais grosso e varre ele, porque senão fica aquela parte escura. Você não consegue tirar essa parte depois com uma base, então com um corretivo. É só removendo e passando de novo. Então o ideal é a gente fazer isso. Ou você maquia primeiro os olhos e depois você faz toda a pele. No caso, eu prefiro fazer a pele primeiro e depois fazer os olhos. Eu vou fazer um contorno direto com blush. Ela já tem um rosto estreito, então a gente não pode se empolgar muito nos contornos. E aí eu ilumino algumas partes. Então o ideal é que chama bastante atenção pra cá, ó. Pro olhar, ó. Então agora nós vamos fazer um olho marcante. No caso da Valéria, o interessante é a gente fazer um olho que fique uma tonalidade quente. Porque ela é loira, mas ela tem um subtom amarelado, alaranjado, então fica bons tons para ela do lado de um marrom mais quente, tipo um laranja vindo para um amarelado. Então a gente pode abusar nessas cores quentes, tá? Se a gente colocar cor fria nela, a gente fez um teste, a gente colocar uma cor fria, a gente vai acabar envelhecendo. Então o ideal é nós colocarmos uma cor quente, que é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Eu vou começar a aplicar uma sombra na pálpebra móvel. E aí eu vou escolher essa sombra aqui, ó. Ela é um marrom, mas ela é um marrom quente. Por que a gente fala que é um marrom quente? O quente é porque ele tem tons mais avermelhados, alaranjados, tá? Então eu vou começar a aplicar aqui do canto externo dos olhos, tá? Porque o que acontece? Essa aqui é a pálpebra móvel. Pode abrir os olhos, olha isso. A pálpebra móvel é aquela que se move, né? Então essa aqui toda é a pálpebra, só que essa é a móvel. Então o ideal é nós fazermos o esfumado só na móvel. E depois a gente conseguir expandir, trazendo um degradê pra cá, pra esse ossinho daqui, ó. Pode olhar reto, assim, ó.
Ela tem um olho pequeno, mas ele é mais amendoado. Então quando ela abre os olhos, aparece bastante a sombra. Então a gente pode brincar bastante com o esfumado nos olhos dela, tá bom? Na hora que você for fazer essa análise, você tem que prestar atenção como são os seus olhos, tá? Depois eu vou colocar um conteúdo sobre os olhos aqui pra conseguir se identificar e fazer o diagnóstico, porque dependendo da maquiagem não fica bacana algumas técnicas, aí tem que mudar personalizando pra você, tá bom? Então vou aplicar aqui a sombra. Eu não trago tanto pra frente, porque a gente vai fazer um degradê. E eu vou colocar um tom mais alaranjado depois, eu vou colocar um bronze. A gente faz primeiro uma base, né? Por que eu falo base? Pode virar assim. Porque é dessa primeira base que a gente vai construir o nosso esfumado, né? Então eu crio primeiro um fundo, depois eu trago mais uma sombra e aí a partir da segunda sombra a gente cria um degradê, né? Então eu apliquei só aqui a sombra. A gente analisa, vê se está igual esfumado de um lado e do outro, né? Aqui nessa parte, então eu volto aqui, esfumo mais um pouco. Pronto, criei minha base. Eu vou trazer um alaranjado, porque o alaranjado ele vai trazer mais calor, entendeu? Eu vou misturar o alaranjado junto com aquela sombra quente, tá? Eu volto aqui e em cima desse ossinho aqui, ó, eu continuo esfumando. Sempre naquele meu limite, eu não posso trazer ele tão pra cima, porque senão eu cubro todo o meu espaço e aí eu perco o espaço de esfumar. Quanto mais, chegando no limite da sobrancelha e acabando essa sombra, mais bonito ele fica, dando esse efeito aqui, ó, como se tivesse, tipo, efeito sem fim acabando a sombra. Se você faz ele pactado, fica como se tivesse um arco, né? Então ele não dá um efeito tão bonito na hora do esfumado. Eu vou colocar um pouquinho mais de alaranjado. Pode fechar. Lembrando que quanto mais cor eu coloco, mais quente fica a minha maquiagem, tá? No caso dela, ela tem um subtom quente, então combina com uma cor quente, né? Se eu colocar uma cor fria, não vai combinar tanto. Agora, você tem que analisar também se o seu tom não é tão quente, né? Se o tom for mais frio, então a gente vai para a paleta de cores mais frias, né? É um lilás, é um azul, dependendo, um azul claro, né? Então existe uma gama gigantesca aí de cores para a gente poder. Agora eu vou vir com um pincel fino e eu vou dar uma esfumada no cantinho do olho dela. Pincelzinho assim. O preto a gente trabalha ele com muito cuidado, tá? Então eu vou vir com ele no cantinho dos olhos dela, sempre em toques muito leves, tá? Porque o preto ele sobe uma poeira assim, que dependendo, se você não fizer essa capa de baixo aqui, ó, ele estraga a sua maquiagem, tá? Depois que você aderiu a sombra, que você esfuma. Coloca ele, sai esfumando de uma vez, então ele vai expandir, aí ele vai virar um panda. Por isso que fica aquele efeito panda, porque você passa o preto e já sai esfumando, ele sobe o pó preto, entendeu? Por mais que tenha feito essa barreira embaixo, a gente evita.
Ó, eu só aplico o preto, ó. E depois aplicado, a gente devagarinho vem esfumando. Criando esse degradê aqui, ó, interessante. Criei uma profundidade aqui no olho dela. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui no cantinho. Quando cria essa divisão de uma sombra para outra, é a hora da gente voltar com uma sombra, anterior e criando assim esse esfumado para poder tirar essa divisão, né? Então aqui eu vou vir com um pincel um pouquinho mais largo e eu vou voltar esfumando. Pode fechar. Eu esfumo aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai levar o preto para cima e trazer o marrom para baixo. Então aí a gente cria um esfumado bonito. E aí ele vai tirando essa divisão, né? Na parte da frente a gente vai colocar um bronzer bem bonito, inclusive. Vou passar um pouquinho na mão com um pincel de corretivo, que é a língua de gato média. Eu aplico o corretivo só aqui no comecinho. Aqui pode perceber uma coisa, abre um pouquinho. Ela tem o olho estreito, então quanto mais escuro eu coloco, mais eu estreito o olhar dela. Então por ela já ter um olhar estreito, eu tenho que afastar, trazendo um claro. Vou aplicar um claro aqui, ó. Já consegue perceber de um lado para o outro que aqui, ó, ele já afastou, dando uma harmonia maior. Aqui ele já aproximou. Por isso que quem tem o olho muito estreito tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um olho preto, né? Por conta disso. Você pode fazer o seu olho preto, mas tem que sempre colocar um claro para poder afastar. Porque senão o seu olho preto parece que vai juntar com o nariz, né? Tem que prestar bastante atenção nisso. Isso que eu acho interessante, assim, você se conhecer e saber como você funciona, a sua logística, porque daí você vai partir de um ponto de princípio que você tem que fazer a maquiagem personalizada para o seu rosto, né? Pronto, ó. Afastei, já criei uma harmonia maior pro olhar dela. Eu vou vir com o meu bronzer aqui, ó. Eu vou aplicar ele trazendo, não do cantinho, tá? Trazendo dele pra cá. Depois a gente vai colocar um ponto de luz lá na frente. Porque não faz muito sentido eu afastar e depois colocar uma sombra pra juntar de novo, né? Aqui na frente eu crio um pontinho de luz. Aí eu trago o ponto de luz para toda essa parte, tá? Que é o cantinho do olho. Com um pincel mais felpudão, eu vou dar mais uma esfumadinha. Se eu quiser trazer esse esfumado escuro para cima,
Eu pego o intermediário entre um preto e um marrom mais fechado, ó. Eu só fixo aqui, ó, no cantinho, acho que só um pouquinho, só isso. Ó, e com ele eu subo bem levemente aqui, ó. Já tem muita sombra, eu não vou conseguir criar mais esfumado, porque quanto mais sombra você põe, menos possibilidades de você esfumar você tem, né? Então assim, se eu ficar colocando muita sombra, eu não consigo mais esfumar, que foi nesse caso aqui. Eu criei um intermediário, mas eu já não vou conseguir criar um pretão igual o de antes, né? Ó, eu já criei um esfumado, subiu um pouquinho aqui, ó. O delineador de prestar atenção se um lado não ficou mais grosso que o outro. O cantinho, tá vendo? Se um cantinho não ficou mais grosso do que o outro. Nesse caso, eu indico um delineador que ele tem uma ponta um pouco mais fina. Achei o delineador de caneta. Ele vai dar esse acabamento aqui, ó. Quando que criou esse excesso no finalzinho, a gente vai limpar isso com o próprio corretivo, tá? Esse finalzinho aqui, ó, pode abrir. Eu vou limpar aqui embaixo. Com o pincel chanfrado, eu vou vir aqui no finalzinho e vou arrumar isso aqui, ó. Se a gente criar pânico, a gente vai querer arrancar a maquiagem inteira. Então a gente não pode criar pânico na hora de resolver, na hora que deu uma estragadinha, né? Então você vem com o corretivo, ele já vai arrumar. Ela chorou embaixo aqui, ó. Eu vou ensinar como resolve isso também. Que aí fica uma dica também para não se desesperar na hora de você arrumar a maquiagem, porque você tá pronta e erra o delineador. Então sempre tem uma alternativa, tá? Então passei aqui. O que eu vou fazer? No caso, ela colocou uma lente, né? Então deu uma choradinha, acontece, é muito natural. Olha pra cima. Você primeiro seca o algodãozinho. Para não ficar uma camada muito grossa de maquiagem, o que a gente faz? Eu venho com a esponjinha, ó. Aquele mesmo pó solto que eu coloquei lá atrás, ó. Eu vou aplicar ele e vou compactar tudo isso daí. Porque se eu colocar mais corretivo, ele vai virar uma bagunça, né? A gente evita fazer aquele craquele depois, né?
Agora eu vou pegar um pincel fininho, eu vou esfumar com a sombra embaixo. O lápis eu venho por cima, dou uma leve passada, esfumo tudo. Vou passar o rímel. Como ela tem os olhos mais os olhos mais pequenos, a gente passa por baixo e assim a gente abre o olhar dela. Aqui ela já tem um desenho de micropigmentação, então isso só facilita, tá? Eu só vou aplicar por cima aqui, ó. Pentei os cabelinhos dela. Então eu vou passar o rímel e tá pronta. O primer, gente, eu vou fazer um vídeo só de primer para mostrar para vocês. Eu posso passar o primer nos cílios, posso passar o primer na pálpebra, nos lábios. Existe primer especificado específico, né, para cada parte do rosto, tá bom? Existe primers hidratantes, primers que para pele oleosa. Existe uma gama gigantesca aí de primers no mercado. Por que eu gosto tanto do primer? Porque ele deixa a pele realmente aveludada, né? Então antes de passar a base, você passa o primer, porque ele vai te auxiliar. Ele vai deixar a sua pele mais bonita. Tem casos que ele pode até tratar a sua pele. Então eu indico muito aplicar o primer, tá? Eu vou fazer um só de primer para vocês verem a diferença com e sem o primer. Aplicar o primer só para, de repente, no dia a dia, sem precisar fazer uma maquiagem, você aplica só o primer apenas, né? Então, eu indico muito o primer. E vou passar aqui que deu uma leve borradinha. Aqui no começo, isso que eu sempre falo, borrou não se desespera, sempre tem um jeito de arrumar, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando o que a gente pode fazer quando erra. Viu como ficou bacana a cor quente nela? Eu posso trazer essa cor quente para baixo também, tá? Mesmo essa cintilância, ó. Eu vou pegar esse mesmo cintilante e vou aplicar embaixo, ó. Ele vai aumentar até mais o calor da maquiagem, ó. Vai deixar a maquiagem mais vibrante. Você pode mudar a maquiagem. Por exemplo, eu fiz uma maquiagem dessa para um evento de trabalho. Aí depois rolou um happy hour. Você corre no banheiro, você aplica só uma coisa diferente, você reaplica a sombra e aplica embaixo, você já mudou completamente o contexto da maquiagem, tá? Depois a gente vai fazer uma maquiagem mais colorida, vou trazer cores pra gente poder fazer essas diferenças aí. Eu vou fazer um nude, depois eu vou fazer um escuro, pra poder ter essa gama de opções, não fazer sempre a mesma coisa, porque a maquiagem interessante é você poder usar, né? Você poder brincar com isso. Perfeito. Vou pegar o meu bronzer. O batom eu posso aplicar um batom vermelho. Eu posso aplicar um batom alaranjado, um nude. Então a gente pode brincar na parte do batom, tá bom? Porque o batom, nesse caso, como a gente fez uma maquiagem quente, colorida, então eu posso fazer um batom um pouco ou neutro ou parecido com a maquiagem, puxando para um dourado, para um bronze assim mais leve,
ou eu posso pôr um vermelho. O vermelho também vai aquecer, vai trazer sedução para esse contexto, ou eu posso dar uma neutralizada, tá bom? Eu coloco um batom mais claro, assim eu não deixo tudo muito blaster, né? Coloco um nude com um brilhinho por cima. Aqui, ó, a linha dela tá aqui, eu vou aplicar bem por cima da linha, pra gente aumentar a boca dela, ficar com um bocão. E eu vou pôr um brilhinho. Aqui, inclusive, eu posso até aumentar um pouquinho mais embaixo. Fiz um olhão, ó. Combinou muito com o tom de pele dela, tá? E é isso. Prontinho. Cabelo pronto, maquiagem feita. Olha aí, ó. Quando orna com a pessoa, dá um equilíbrio perfeito. Porque ela tem um rosto estreito. Então, eu fiz um cabelo pra fora, pra dar volume e dar equilíbrio. Porque como ela tem um rosto muito estreito, ela usa um cabelo muito reto, a impressão que dá é que o rosto dela fica mais reto ainda. Então, quando você for fazer, você tem que observar isso. Tem que observar se o seu rosto ele é estreito, se o seu rosto ele é mais arredondado. E aí o seu cabelo ele tem que ornar conforme os traços do seu rosto. Porque olha que perfeito que ficou. Ela ficou outra pessoa, na verdade, né? Aqui, ó, os olhos com tom mais quente, eu afastei o olhar, a boca eu aumentei, dei esse contorno para ela. Ela tem uma olheira muito acentuada, a gente fez toda uma manobra aqui, ó, com iluminação. Então dá para perceber que ela ficou completamente diferente. Ela ficou harmônica e assim a autoestima vai lá na lua, né? Então é isso. É esse o propósito disso tudo, tá bom? Então fica aí a dica. Quer falar alguma coisa, Vani? Só o sorriso já valeu, né? Um beijo. Como você viu, esse é um formato de videoaula, né? E com várias referências bacanas, um pouco mais longo, mas você pode ver que teve todo essa junção, né, da sombra, como você pode aplicar a sombra mais clara, fazer uma transição, aplicar uma sombra preta e ir esfumando devagar com pincéis, com tamanho de pincel mais felpudo para você fazer um esfumado com degradê maior, o pequeno para você fazer um formato de esfumado mais grosso. Então tem bastante referências legais aí nesse vídeo, tá bom? O próximo vídeo aí vai ter outras informações, mas vai ser sempre nesse mesmo formato de automaquiagem, né? Uma automaquiagem para você aprender a se automaquiar no dia a dia, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Instagram make_Gustavo e YouTube, também Gustavo Romero, em todas as plataformas e na página do Face, Gustavo Romero Hair and Make, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.